Tamo junto, se Deus quiser. Um prazer, general. O presidente está bem, não vou falar com a imprensa, não. Tá preocupado com ele. Não, quê? E aí? Fake! Vamos inventar história. O presidente está bem, está recebendo gente, não tem problema nenhum. Tá? Vocês não percam a fé. Não, tá bom. Lá na frente, comandante militar do Nordeste. Estamos na frente, comandante militar do Nordeste, o general Vítor. Tá na chuva, tá no Eu sei, Vamos. não só fica. Tem que dar um tempo, tá bom? Tá bom? Eu não posso conversar. Eu quero pedir a você que acompanha o blog da Cidadania que nos ajude na reta final para chegarmos a 500 mil inscritos no canal. Estamos com 494 mil, só faltam 6 mil inscritos. Fazendo isso, você fortalece a mídia alternativa e progressista de esquerda contra a força do dinheiro da extrema-direita que fez bombar os canais reacionários e golpistas na internet. Vamos lá, vamos virar essa marca de 500 mil inscritos no blog da Cidadania, um dos blogs políticos mais antigos do Brasil, fundado em 2005. E vamos lá então às informações. Bom dia, senhoras e senhores. Hoje é 28 de setembro de 2023, são 8 horas da manhã. E essa fala enigmática de Braga Neto reativou rumor de virada de mesa golpista no bolsonarismo. Muita gente já esqueceu, em meio a tudo que vem ocorrendo desde então, desde o pós-segundo turno da eleição de 2022, o papel desse sujeito, Walter Braga Neto. Não percam a fé, é só o que eu posso falar agora, disse o então ex-candidato a vice na chapa derrotada de Bolsonaro à presidência para militantes em Brasília que estavam acampados na frente dos quartéis. A declaração enigmática do Braga Neto, vice na chapa derrotada de Bolsonaro, deixou o bolsonarismo em polvorosa. Após visitar o presidente no Palácio da Alvorada, o ex-ministro deu esperança a eles, como você acaba de ver. Agora, porém, Braga Neto complica a vida do chefe e, pelo visto, ele vai dizer o que sabe, até porque, em entrevista ao jornal O Globo, ele já disse alguma coisa e já complicou o Bolsonaro. O que é que ele disse? Simples, ele reconheceu a existência da reunião golpista. Como reconheceu? Vamos ver. O ex-ministro do governo Bolsonaro e candidato a vice em sua chapa, o general da reserva Walter Braga Neto, disse que não participou da reunião detalhada por Mauro Cid em sua delação premiada. Palavras dele: não estava presente à reunião. Evitava comparecer a essas reuniões para não causar constrangimentos. Eu já estava na reserva, disse a coluna Braga Neto. E com isso, minha amiga, meu amigo, ele já complicou a vida do ex-chefe, porque ele reconheceu a existência dessas reuniões e já reconheceu que o assunto era importante e deveria ser tratado só por quem estava na ativa. Ele foi perguntado se participou da conversa na qual Bolsonaro discutiu uma minuta golpista com os comandantes das Forças Armadas. O encontro foi relatado pelo Mauro Cid. Braga Neto disse que após a derrota de Bolsonaro nas urnas, suas idas frequentes ao palácio se deram devido à infecção na perna que o ex-presidente teve. Braga Neto, que se saiba, não é médico e ele não ia lá para soprar as feridas do Bolsonaro. Ele tinha alguma razão muito importante para ir lá e agora ele vai ter que explicar tudo isso. Essas idas e vindas, essa frase enigmática e também aí ele vai ter que falar o que ele sabe sobre o que qualificou
nessa entrevista de, abre aspas, essas reuniões, fecha aspas. Você ficou revoltado com a questão do marco temporal, com a aprovação pelo Senado desse esbulho possessório das terras indígenas por deputados e senadores que violam a Constituição, aprovando esse crime de dizer que antes da Constituição de 1988 os indígenas não tinham direito nenhum pela terra que ocupam há milênios? Pois bem, sua fome de justiça será saciada. O que é que vai acontecer? Vou lhe falar rapidamente, minha amiga, meu amigo. O STF vetou o marco temporal por ser inconstitucional. O Congresso vai lá e aprova na Câmara e agora no Senado o marco temporal. O marco temporal vai para a sanção de Lula. O Lula vai vetar, devolve para o Congresso. O Congresso derruba o veto do Lula. Os indígenas entram com ação no STF e o STF anula de novo por ser inconstitucional. Aí o Congresso, a direita, diz que vai propor, ou melhor, já até entrou com um pedido de mudança da Constituição para manter o marco temporal. Acontece que a oposição não tem voto para isso no Senado e nem na Câmara. Não tem número suficiente para aprovar isso. E se aprovasse, não conseguiria manter, porque o STF pode considerar essa votação de mudar a Constituição como inconstitucional por si mesma. Então o marco temporal está fadado a não passar, mas eles querem fazer birra e criar caso para fazer teatrinho para as bases eleitorais deles. E você lembra de Ana Priscila Azevedo, que falava montes durante a tentativa de golpe, antes da tentativa de golpe, lá dos acampamentos, que liderava grupos enormes, que aparecia como uma grande revolucionária? Presa, agora ela tenta desdizer tudo o que disse, só que há caminhões de provas contra ela. Essa vai dar gosto de ver ser condenada. Janje ministros visitam cidade afetada por enchentes no Rio Grande do Sul. Comitiva do governo federal vai até a Lajeado, no Vale Itaquari, cidade que sofreu com enchentes após a passagem de ciclone na primeira semana de setembro. E a Janja vai fazer um papel que pode, inclusive, começar a cacifá-la para algum voo político no futuro. Será que o Brasil terá uma Evita? Vamos em frente. Nova lei pode ser levada ao Supremo. Argumentos extraídos da decisão do STF que derrubou o marco temporal serão usados novamente na própria corte. O que eu já falei aqui, é um exercício de perda de tempo, não é? Essa lei não vai passar, ela é inconstitucional, ilegal e imoral. Mas a oposição no Congresso Nacional faz teatro para aqueles que financiaram suas campanhas. Mostrar a eles o seguinte: olha, fizemos o possível e não deu. Lula deixa para outubro a escolha de sucessor de Augusto Aras na Procuradoria-Geral da República. Outubro, que está aí a 2 dias, não é, de terminar, de começar. Mas, na verdade, o que preocupa um pouco é o fato de que Lula não gostou nem do Bigonha, candidato do PT, nem do Gonê, candidato de Gilmar Mendes e Alexandre de Moraes. Isso é preocupante porque não há, visivelmente, nenhuma opção da PGR. Muita gente fala, nomeia esse, nomeia aquele, mas não é assim. O Lula quer conhecer quem ele vai indicar. Não adianta as pessoas ficarem dizendo, tem esse, tem aquele e tal, ficar fazendo pressão. Ele vai indicar quem ele conhecer. Poderia ser, se tivesse uma mulher negra que ele conhecesse para indicar, ele indicaria sem problemas. Se tivesse
qualquer outra pessoa que fosse pressionado a escolher e ele conhecesse, ele indicaria, mas o Lula não vai indicar nem para o STF, nem para a PGR, quem ele não conheça muito bem, porque são cargos sensíveis e uma escolha errada pode custar caro a ele mesmo, que está no fim da sua vida e não quer terminar a sua vida atrás das grades por uma escolha errada para esses tribunais. Após acenos ao bolsonarismo, Zema entra na mira do entorno do Bolsonaro. O bolsonarismo está furioso com o governador de Minas Gerais, o comparou até a Dória, que acaba de pedir pinico para Lula, pedir desculpas para Lula, e o Zema já viu que o fim do Bolsonaro é triste. Ele, apesar de ser um sujeito eminentemente burro, ele simplesmente sabe que o bolsonarismo está afundando e esse aí não fica em barco que está afundando. Barroso, após Barroso, vamos ver quem vai comandar o STF. A chapa atual que vai mandar no STF por 2 anos será composta por Barroso como presidente e Fachin como vice-presidente. Terminando isso, 2024, 2025, em 2026, ano eleitoral, assumem o STF Fachin como presidente e Alexandre de Moraes como vice. Em 28, o Alexandre de Moraes vira presidente do STF. Rosa Weber deixa o STF com exaltação à democracia e dá recados sobre representatividade feminina na corte. Ela lembra que foi apenas a 3ª mulher a integrar o STF. Realmente é verdade. Até hoje, só 3 presidentes indicaram mulheres para o STF. O primeiro foi Fernando Henrique Cardoso com Ellen Grace Norfleet. Depois Lula com Carmen Lúcia e depois Dilma com Rosa Weber. E por fim, a pacificação de Múcio e o combate ao golpismo colocam Lula numa encruzilhada militar. Por quê? Ao mesmo tempo que o Lula dá verbas para os militares, faz reunião com o alto comando, ele também está abrindo a comissão de mortos e aparecidos para investigar crimes dos militares durante a ditadura. Então é uma relação de morde e assopra e não se sabe o que vai acontecer no futuro. Mas 2 fatos: esse senhor que está à esquerda de quem olha, do presidente Lula, fardado, o Tomás Paiva, ele tem dado seguidas declarações contra o golpismo, e ontem o presidente do Supremo Tribunal Militar diz que com certeza os militares que forem condenados pela justiça não serão liberados pelo STM, pelo Tribunal Militar. Senhoras e senhores, nós agradecemos a atenção e estaremos de volta a qualquer momento em edição extraordinária.